Gente, eu não quero parecer que uma pessoa emocionada demais com o filme, eu me importo, mas a realidade é que eu estou assim emocionadérrima, porque o filme é muito perfeito, é zero defeitos, assim, é um trabalho incrível e admirado. Já está admirado por causa do... Ele tá lá no top 10 da Netflix. E aí o que acontece? Esse filme eu vou falar um pouquinho sobre ele, por que ele é perfeito, e também fazer uma análise louca, usando o texto da Nancy Fraser, um ensaio intitulado O Velho Está Morrendo e o Novo Não Pode Nascer. Saiu pela editora Autonomia Literária, um livrinho fininho, tem 2 ensaios da Nancy Fraser, eu vou usar um, que é esse que eu já falei o título, e nesse ensaio ela fala um pouco sobre o conceito de hegemonia e ela faz também uma crítica ao neoliberalismo progressista, principalmente nesse cenário político norte-americano ali que elegeu o Donald Trump. É um ensaio maravilhoso e eu vou querer usar, eu vou fazer isso, eu vou usar umas imagens de forma simbólica do filme para interpretar o texto da Nancy, né? Ou seja, gente, é uma interpretação pessoal minha que eu tô fazendo esse hiperlink entre textos e imagem. Não é a intenção do diretor, nada disso. É a interpretação minha para explicar a Nancy Fraser. E é o seguinte, esse filme, por que ele é perfeito? Primeiro porque quando você já vê a capa do filme, já vê a perfeição em pessoa, que é a Rosamund Pike. Quem não assistiu ela em Garota Exemplar tá perdendo tempo de vida, porque esse filme é incrível, é maravilhoso, o livro também é impecável. Quem ama suspense, tá aí um bom filme. E tem o Peter Dinklage, que fez Guerra dos Tronos no canal HBO. Quem não conhece, gente, Guerra dos Tronos foi uma febre tremenda. Ele merecia, inclusive, levar o trono, levar a coroa, ser o rei, tudo junto, porque, cara, ele levou essa série, não tem nem como, só assisti essa série por causa dele. Ai, enfim, o cara ia até morrer, mas o fã-clube ressuscitou ele. Brincadeira. Mas é o seguinte, ele tá impecável nesse filme, a senhorita Pike também. Você tem também outra atriz maravilhosa, quem assistiu Hannah e Suas Irmãs, o filme do Woody Allen, sabe do que eu tô falando? Da Diane West, ganhou até o Oscar, tá? Poderosa. E o Christopher Messina, porque eu tive que até stalkear ele. Ele tá impecável na pele do advogado. E tá tão charmoso. Enfim, pra você ver que todo esse elenco... Tem mais, gente. Tem a senhorita Gonzalez também, que tá incrível. Mas assim, esse elenco, esses nomes, de Gonzalez a senhorita Pike... Cara, eu não vi, assim, escalação melhor, assim. É tipo a escalação da seleção dos sonhos, sabe? Impecável. É a palavra. E o que acontece nesse filme é o seguinte. Por que ele é perfeito? Porque a história é redonda, ela se fecha, ela abre, tem começo, meio e fim. É uma redação fabulosa do Enem. Abre, tem o meio, tem a introdução, vem o meio lá e tem a conclusão. E ainda por cima tudo tem coesão. Tem coesão sim, tem umas coisas meio loucas, assim, meio pá, mas depois que o filme é tão perfeito, te convence tão bem, que eu falei, teria chance disso acontecer, sim. Eu já tava viajando no filme, perfeito. Bom, o filme conta a história da Marla, conta a história, acho que cafona. Tem a protagonista Marla Grayson, que ela é uma mulher muito ambiciosa, tem uma empresa, digamos assim, uma empreendedora, né? De curatela. É isso, curatela, né, gente? Eu tô viajando aqui no nome. Curatela. E nessa empresa de curatela, ela almeja sua grande ambição, que é ficar rica, milionária, empresária, rica, milionária. E como funciona essa empresa dela? Que na verdade é um sistema de corrupção, assim, um esquema fudido de corrupção, onde ela e a namorada, Fran, né, que tem essa ambição de ficarem ricas,
uma ajuda a outra. O que acontece, esse negócio de curatela, deixa eu explicar um pouquinho. Aqui no Brasil a gente acaba usando mais a palavra interditar, né? Mas interditar, eu até andei estudando, pesquisando sobre isso, na verdade o processo da curatela, né? Já é o processo da ação judicial, é quando você já entra com o processo judicial para alegando, lógico, com fatos, com exame, laudo médico. Tudo bem aí, Anazinho? Tá tudo bem? Com laudo médico, que uma pessoa, né, idoso ou alguma outra pessoa que tem algum tipo de doença, que não pode decidir por si, cuidar de si, ser responsável por si, ele é interditado, essa pessoa é interditada. O que a empresa da Marla faz é justamente assumir o processo de cuidar dessa pessoa, né? E esse cuidar é meio cuidar de tudo, né? Ela vai cuidar dos bens materiais, da poupança, dos investimentos que a pessoa tiver. E é o seguinte, quanto mais rico é a pessoa idosa, melhor para ela, é o que ela quer. E tem outro fator também essencial, que é a questão de parentes, né? Por isso a gente vai reproduzindo aí bastante parente, porque senão a Marla vai te pegar. E aí a Marla, ela aparece para cuidar desse idoso, né? É sempre idoso, entra com um processo na justiça para interditar a pessoa, com um laudo médico, envia essa pessoa para um asilo, ela pega todos os bens dessa pessoa, vende, leiloa. Vou até avisar que eu vou dar muitos spoilers aqui, então pode parar de assistir o vídeo agora, se quiser, porque eu vou dar muito spoiler. Vou contar o filme todo. Eu não tenho problemas com spoiler, por exemplo, eu não tenho. Não tira, saber o final do filme não tira o prazer de assistir todo o processo que foi para chegar àquele final. Mas se você tem problema, não assista esse vídeo. E aí o que acontece é que a Marla faz esse esquema com a ajuda de uma médica, que é ela que dá o laudo, ela que na verdade até arranja os clientes. Olha, Marla, tem uma velhinha aqui, ó, tá perto de bater as botas aí, não tem parente vivo, não sei o que, pato, vai cair. Mas assim, uma senhorinha em questão vai acabar com esse esquema porque a Marla se meteu com a coroa errada, né, que é aquele jogo de aparências, nem tudo é o que parece ser. E a Marla se encrencou e vai conhecer quem é Peter Dinklage. É um filme incrível. Bom, esse é o filme, eu contei praticamente o enredo do filme, tentando ao máximo não contar os spoilers. Mas daqui pra frente não tem como eu não contar spoiler, porque eu quero usar cenas de filmes e explicar o ensaio da maravilhosa Nancy Fraser. Eu vou até colocar aqui ela junto com minha canequinha do Bahia. Aqui. Pronto. E aí vamos para a Nancy Fraser. Vamos começar assim de uma maneira muito forte até, mas maravilhosa. A Nancy Fraser usa o conceito de hegemonia do Antonio Gramsci. Aliás, deixa eu dar uma resumida assim de quais foram os 4 temas que eu vou trabalhar com esse ensaio da Nancy. O primeiro é esse, o conceito de hegemonia. Depois o conceito de contra-hegemonia. Deixa eu virar a página. Título 3, que é bem emblemático, que é A Morte do Comunismo? Interrogação. E quarto e último, A Morte de Marla. Eu falei que ia ter spoiler, tá? Ó, meu abanador. É a letra G. É isso, Brasil. Tá calor no Rio. Muito calor, velho. Deixa eu ligar. O ventilador de teto é barulhento. Senão eu ligava. E já ainda tá rolando um pagode ali no vizinho. Mas vamos lá, o conceito de hegemonia. Na visão a Nancy Fraser usa o italiano, filósofo marxista italiano, Antonio Gramsci. Que ele é o cara. O Gramsci, ele vai dizer o seguinte: a classe dominante, ela faz com que a sua dominação seja uma coisa muito natural, né? Então a gente não percebe que essa dominação está acontecendo.
E como eles fazem parecer natural? Eles têm os seus métodos, né? Mas a princípio a gente pode deixar algumas coisas assim bem claras, como a história universal, por exemplo, que surge lá na Europa, né? Uma visão de mundo, o que faz com que a gente tenha essa visão de mundo eurocêntrica, né? Deixa eu mostrar aqui quem tá chegando. O que foi, Luzinha? Ah, saiu a internet. Que foi? Não à toa, assim, durante um bom tempo a gente usou as palavras história universal. Uma história que começava lá na Europa, terminava lá na Europa, né? E terminava no Novo Mundo, mas assim, a gente tem essa ancestralidade com os europeus. Oriente, como países, história dos países asiáticos, de países ali do continente africano, o chamado mundo árabe, por exemplo, era totalmente, nunca foi assim um tema da história universal, né? O que a gente chama até de branquitude, né? Engloba também isso, a coisa da história ser eurocêntrica. Não à toa, nos países colonizados, por exemplo, principalmente eu vou usar os países africanos, se estudava na escola onde a maioria dos alunos, né, negros, né, origem, vamos pegar aqui um país aqui, África do Sul, por exemplo, colonizado pela coroa inglesa, estudavam que os seus ancestrais eram os bretões. Depois, foi colonizado pela França, seus ancestrais foram os gauleses, e umas barbaridades dessas, assim, totalmente descontextualizada da realidade dos povos nativos, né? E no filme, essa hegemonia é representada pela própria personagem Marla, né? Uma mulher branca. Você vê no corte de cabelo dela, reto, não tem um fio fora do lugar, a sua postura, né, elegante, de uma mulher determinada, assim, sem limites, digamos assim, mas isso é uma observação pessoal minha. E ela você vê na própria configuração da personagem Marla esse estereótipo do que é o privilégio branco, essa história universal, essa hegemonia no Ocidente da história europeia, da história branca, dessa classe dominante de maioria de branco, né? E a Marla é esse arquétipo perfeito, né? Eu falo em vários vídeos do que é o estereótipo do negro, né? Tá aqui o estereótipo do que é o branco, né? Na sua máxima perfeição, na sua máxima exemplificação, que é a construção do personagem Marla. E eu digo isso na própria caracterização, nas roupas, no seu porte, no seu jeito cativante e charmoso de ser, mas por trás só tá te fazendo isso. No detalhes do cabelo, enfim, a Marla nesse filme, ela representa o significado simbolicamente do que é essa hegemonia. Mas ser só branco, europeu, ou ser descendente de europeu, não é o suficiente. Afinal de contas, você, né, que nem o Robinson Crusoe, ele estava lá sozinho na ilha, o mundo nem tinha consciência do que é Robinson Crusoe, até ele achar um nativo ali onde ele poderia existir para esse nativo. Assim é a hegemonia, né? A liderança, ela só pertence à classe dominante porque ela reúne forças sociais, né, que afirmam essa liderança. E simbolicamente, quem são essas forças sociais no filme? A médica, o juiz e o dono do asilo. Hello! Mamãe vai gravar. Obrigada. Você é maravilhosa. Além dessas forças sociais que
que ajudam a manter essa hegemonia da classe dominante, a Nancy Fraser ela vai dizer que duas coisas são importantíssimas, né? Duas combinações: o direito e a justiça. O direito tem a ver, né? Você vai falar o seguinte: o direito tem a ver com a distribuição de renda, curto e grosso, assim. Vou falar para vocês o que ela está falando. É sobre distribuição de renda. É uma categoria econômica, tem a ver com divisão de classes, sim, porque a distribuição de renda não é feita de forma igualitária, é feita de forma desigual. Mas por que então isso acontece, isso se mantém? Por que ninguém reclama, não sei o quê? Porque aí é que tá o pulo do gato. O tal da justiça, a justiça está para Nancy Fraser, ela vai dizer, está ligada ao reconhecimento, ou seja, a coisa do status, do mérito, né? Eu trabalhei duro para conseguir o que eu tenho hoje, né? É o que a gente estava falando sobre a hegemonia vir de uma forma de como a classe dominante ela faz parecer natural essa sua posição, né? Ela simplesmente diz o seguinte, que qual é essa imagem que merece o respeito, que está associada à estima, né? E aí a gente volta para o filme, lembra da Marla, e a Marla, a caracterização desse personagem, a gente pode usar simbolicamente como essa representação do reconhecimento. Como a gente reconhece na Marla alguém de status, alguém de estima, né? Como eu falei, alguém que a gente relaciona rapidamente ao respeito, a ter respeito por essa pessoa e até a ter empatia. Porque a Marla é uma mulher branca, né? Vou nos detalhes, né? Ela tem o seu cabelo curto, ali bem cortado, bem rente, né? Geometricamente cortado, ou seja, é perfeito, né? Não tem uma vírgula fora do lugar, não tem um fio fora daquele cabelo, né? Ela sempre tem o controle, ela se mostra uma mulher muito respeitável, inclusive em cenas como onde ela tá com o juiz, é difícil até você discordar dessa mulher que inspira na gente, reconhecer nela o respeito, a elegância, uma pessoa confiável, uma pessoa que não mentiria. Mas por trás, a Marla tá acabando com o mundo. Por trás, a Marla tá fazendo o quê? E voltando a essa questão da distribuição de renda, né? Como o capitalismo e a classe dominante usa do capitalismo para gerar sua riqueza a esse 1% que está no topo, né? De maneira, não, como eu posso usar uma palavra sem parecer ofensiva, pejorativa, não sei. De maneira sutil, né? A classe dominante, ela tira de quem já não tem quase nada mesmo e põe no seu próprio bolso e faz o seu próprio enriquecimento. Seria mais ou menos isso, né? É um sistema de exploração. Não estou dizendo que tá que nem a Marla roubando fácil, não. É um sistema muito fechado, um sistema bem articulado, onde muita gente, muitas funções sociais estão assim intrínsecas ligadas para manter essa hegemonia da classe dominante, né? E fazem com gosto, pelo jeito, né? Até no discurso da Marla, a gente vê que ela se coloca nesse lugar de direito, né? De ter esses lucros, esse dinheiro que nem é dela, né? Que ela tá roubando. Então, em cima de muitas mentiras, né? Mentiras pesadas, ela se acha no direito ela acha justo ela ter a posse desses bens materiais e desse dinheiro. Se fosse na Idade Média, ela ia achar que é um direito divino dela, né? Mas como estamos na Idade Contemporânea, ela acha que ela merece, né? Agora vemos uma parte, o segundo ponto, que é muito interessante e até eu considero até polêmico, né? É um debate que ainda está muito vivo nos grupos que eu participo, que é o seguinte: primeiro vamos a um conceito de contra-hegemonia, né? Ou seja, a classe dominante, ela
ela deve construir uma contra-hegemonia. E aí é que entra essa aliança com os neoliberais progressistas, né? Aí a gente pode ver, por exemplo, eu queria falar muito, por exemplo, que o Partido Democrata e o Partido Republicano nos Estados Unidos, que são rivais, né, políticos, na verdade eles têm muito mais em comum do que diferenças, né? Então é sobre esse tipo de aliança que a Nancy Fraser vai fazer, e é uma crítica que ela faz a essa política, porque, vamos dar um exemplo aqui, o Gugu Liberato, por exemplo, ele tinha um grupo, agenciava um grupo chamado, gente, eu posso errar o nome, não sei se é Menudos, porque tem um pessoal do país vizinho aqui que era Menudos, né? Peraí, era Dominó, Polegar, não é Menudos não, Menudos é o grupo estrangeiro. Polegar e Dominó. São dois grupos agenciados pelo Gugu Liberato. E uma vez assisti uma entrevista dele, que falando, ele criou o tal grupo, não sei quem veio primeiro, mas criou o grupo Dominó. E aí ele próprio fala, isso nos anos, sei lá, 90, né? Não sei se 80 ou 90. Eu mesmo criei o grupo rival, o concorrente, né? Eu mesmo criei o grupo concorrente. Então vocês tinham o Dominó e o Polegar, e os dois seriam concorrentes nesse estilo de boy band lá e estilo musical. Sacada de empresário, né? Aqui a concorrência, né, alimenta também os negócios. E você mantém o mercado preso a você, porque você só tem esses dois produtos, né? O que você acha que são rivais, que um tá querendo ser melhor que o outro, mas na verdade eles estão só querendo o lucro, né? Mentindo para o público. Mas assim, é só um exemplo que eu quero falar do que a Nancy Fraser tá fazendo com essa aliança da classe dominante com os progressistas. Por quê? É interessante a gente observar quem são esses progressistas, né? Quem faz parte dessa patotinha. Esse bloco é formado pelos novos movimentos sociais, como as feministas, antirracistas, multiculturalistas, LGBTQistas, e inusitadamente a gente tem uma outra galera aliançada com esse bloco para Frentex, que são quem? A galera de Wall Street, a galera do Vale do Silício, Hollywood. Então, o sistema financeiro dos Estados Unidos, o sistema capitalista, está aliançado com essa galera para Frentex, dos movimentos sociais. E aí o que acontece é que essa união, que parece uma união a princípio, seria uma coisa muito improvável de acontecer, é que eles têm a mesma visão de mundo, né? Uma visão de mundo onde aqueles duas condições que eu falei primeiro, distribuição e reconhecimento. Então, assim, quando a gente assiste o filme, por exemplo, e vê a cena onde aquele mafioso russo se une a Marla, você pega essas duas características, né, principais. Os dois são muito parecidos. Os dois são vilões, né? São duas pessoas que ganham dinheiro de forma indevida, né? Mentindo, matando, né? Roubando. O que o filme acaba nos colocando como simbolicamente é justamente, a gente vai ter que voltar lá no que esses dois grupos, né, que se aliançaram e formaram esse bloco hegemônico chamado neoliberalismo progressista, é justamente que eles têm muito em comum, é justamente a política deles, né? Liberar e globalizar. E isso funciona, não é de maneira bonitinha, não é de maneira certa. Funciona de maneira como? Desmantelando, desregulamentando, desindustrializando, enfraquecendo sindicatos e ampliando esses serviços de trabalhos precários, mal remunerados. E aí a gente, usando simbolicamente no filme, a gente vê esses dois vilões,
né? Duas pessoas que não valem nada, mas que são ótimas. Ai, retiro o que eu falei, que eles são ótimos. Bom, que a gente tá falando de coisa séria. E eles simplesmente, eles visam o quê? Ampliar o negócio da curatela, o negócio da Marla, ou seja, eles querem globalizar esse esquema, que não é um esquema legal, né, querido? Venhamos e convenhamos. E aí você tem, por exemplo, o que entre esses dois vilões, quem é que está representando esses progressistas, esses novos movimentos sociais? A Marla, né? Ela se apresenta como, ela é uma mulher lésbica, ela é uma mulher, eu diria assim, simbolicamente, gente, no filme ela não se assume feminista, mas vamos dizer assim, feminista pela colocação dela nesse personagem, de como ela não se desdobra para nenhum homem. Eu vou apresentá-la como feminista, em elogio às feministas que não se dobram aos misóginos e machistas. E a Marla é muito disso, né? E o que acontece é o seguinte, a Marla é essa exemplificação simbólica do que é o progressista, os movimentos progressistas. Mas só que eles estão alinhados com quem? Com os lobos. É isso que a Nancy Fraser fala no seu livro. Né? E nisso quem se ferra mais uma vez é o povo, porque esses grupos progressistas, apesar de eles estarem lá levantando uma bandeira que a gente pode qualificar, nossa, que positivo, eles estão lutando por isso, por melhorias disso e aquilo. Na verdade, esses grupos, eles vão se beneficiar do sistema que eles estão ajudando a ser mantido, só que com uma nova roupagem. Aliás, se a gente observar bem, o personagem da Marla, ela é muito carismática. Ela é irresistível, ela é charmosa. Tô falando que eu me apaixonei por ela porque ela é uma personagem incrível. Ela faz você achar assim que aquela violência que ela tá passando, ela não merece. Ela tá matando gente velha, indiretamente, né? Mas tá matando, é responsável por essas mortes. Ela faz parte de um sistema de corrupção, né? Então, assim, ela não merece aquele senso de justiça. Nossa, eu diria assim, ela não merece a empatia. Mas a gente acaba, já que é um outro bandido que tá ali lidando com ela, né? A gente fica envolto ao carisma da Marla. Esse carisma da Marla é o novo charme do capitalismo. Mas vamos falar um pouquinho sobre, simbolicamente, o que é esse personagem do Peter Dinklage, que interpreta esse mafioso russo no filme Eu Me Importo. Eu tava falando sobre a aliança que ele faz, falei um pouquinho do que é o personagem da Marla. Ela representa esse bloco neoliberal progressista. E o que vinha representar, então, o personagem do Peter, o mafioso russo? Eu intitulei no primeiro vídeo, eu falei, o terceiro ponto vai ser a morte do comunismo? Interrogação, né? Por que a morte do comunismo? Porque o personagem, spoiler, o personagem do mafioso russo, no filme a gente descobre que ele fingiu a própria morte, né? E na verdade ele estava vivendo ali, articulando a sua vida normalmente, né? Enquanto a polícia, todo mundo acreditava que ele estava morto, na verdade já em cinzas, porque morreu queimado no incêndio. Seria mais ou menos essa ideia que a gente pode ter do comunismo, né? Que ele está morto e na verdade não morreu, está agindo pela beirada. Essa é uma interpretação pessoal minha. Se a gente for usar, na verdade, o livro da Nancy Fraser, o texto da Nancy, a gente vai ver o seguinte, que a Nancy apresenta um outro inimigo a esse bloco hegemônico, que é uma política norte-americana chamada New Deal. Essa política foi usada na década de 30, meados de 30, porque houve aquela queda da Bolsa de Valores lá de Nova York, que todo mundo conhece, que muita gente se suicidou e alugava quarto de hotel para se matar. Foi aquele vucu-vucu, a especulação imobiliária no topo, muita gente na rua passando fome, passando aperto, muita gente perdeu seus negócios, perdeu seu dinheiro por causa de negócio de especulação, afetou o mundo todo
praticamente naquela época o mundo todo, nessa visão eurocêntrica, se resume à América do Norte e Europa. E aí esse chamado New Deal, essa política econômica, foi uma política muito parecida, quando você vai ver as características do New Deal, é quase que você vai falar assim, como os Estados Unidos já foi comunista, porque esse período, essa política acabou dando um poder maior ao Estado. E a gente sabe que os Estados Unidos em si prega muito a política do liberalismo, da diminuição do poder do Estado, da interferência do Estado na economia, no mercado, etc. O New Deal vai fazer justamente o oposto, vai colocar a presença pesada do Estado em vários setores, vai surgir várias associações, várias sistemas de regulagem, não sei se é sistema que fala corretamente, mas essas agências reguladoras vão brotar nos Estados Unidos ao monte. O Estado vai fortalecer o sindicato. Outra coisa que vai ser interessante nessa época é justamente o salário mínimo. Sim. Não só o salário mínimo, como a redução da jornada de trabalho para 8 horas. O sistema Ford lá, que vai ficar famosíssimo no mundo todo, vem justamente desse período onde o sistema capitalista entrou em colapso e ele precisou de novas maneiras para se erguer. E essas novas maneiras significou o Estado agir fortemente. Outro fator foi a criação das previdências sociais. O Estado passou a controlar os bancos, passou a regular a economia, cedeu créditos a trabalhadores rurais. Cara, é praticamente os Estados Unidos comunista, o terror de qualquer conservador norte-americano. Tanto que a Nancy Fraser vai dizer que um dos pontos, né, já que esse New Deal precisava ser derrotado, é o Trump que vai fazer isso, né, nesse cenário político norte-americano. É quando a Nancy Fraser começa a chegar no período Trump. Mas assim, quando eu fui ver essas características do New Deal, é lógico que eu falei assim, pronto, tá muito essa presença do Estado lembra muito o comunismo. E você vê que aí a escolha do personagem ser um mafioso russo, eu acho que ela pontua muito essa coisa simbólica que eu tô fazendo aqui, né? Porque você tem duas linhas a se pensar, tanto no mafioso russo sendo esse comunismo russo, e aí você tem uma aliança entre... minha filha chega e eu tenho que cortar na hora. Porque ela já chega, mamãe. E aí, se a gente for pensar, usar, né, esse personagem mafioso russo e a Marla como um exemplo desse bloco econômico neoliberal e como o comunismo russo, a gente pode pensar, na verdade, então, numa aliança entre... não dá pra pensar, gente, numa aliança entre o Trump e o... Não dá. Porque o Trump, ele não é. Então eu viajei na maionese. Não dá nem pra pensar nisso. Corta. Simbolicamente não dá, não tem como. E aí você tem a quarta e última coisa a se pontuar nesse filme, que é o spoiler federal. Então eu vou contar agora o final do filme. Então se você quiser interromper esse vídeo e nunca mais olhar na minha cara, eu super vou entender. Mas, continuando, eu intitulei de A Morte de Marla. Que é isso, ela morre no final. Não xinga não, tá? Contei o final mesmo. Eu tenho uma cola aqui enorme. Eu escrevo muito, vocês nem sabem. A morte da Marla, ela me afetou simbolicamente falando, de várias formas, para várias interpretações. Mas seguindo essa linha do texto da Nancy Fraser, eu vou me manter firme e fiel, sem viajar para nenhum outro destino que não seja a Nancy Fraser. É o seguinte, é porque a Nancy Fraser, ela termina o texto dela, no seu livro,
A Nancy Fraser, ela faz o seguinte, ela nos dá uma perspectiva de um final feliz, digamos assim, né? De como a gente pode superar todas essas coisas que ela veio criticando sobre o neoliberalismo, né? Porque ela tá falando, ó, é o mais do mesmo, é o que a gente tá vendo. Então ela fala, a gente tem que romper com isso, a gente tem, vou até ler ela aqui direitinho, pra gente terminar com o livro, que depois eu quero falar só do filme. Fazer análise só do filme. Então ela fala assim que a gente tem que... O tipo de mudança que exigimos só pode vir de outro lugar, de um projeto que seja, no mínimo, antineoliberal e não, se não, anticapitalista. Né? Tal projeto pode se tornar uma força histórica somente quando ganhar corpo em um bloco contra-hegemônico. Né, por mais distante que tal perspectiva possa parecer agora, a nossa melhor chance de uma resolução é o populismo progressista. A Nancy, para você não deixar você tipo, nossa, ela tem uma visão triste de mundo, sabe? Ela não é aquela escritora que você vai ler, que faz crítica e não apresenta uma solução. A Nancy coloca seu ponto de vista do que seria uma solução possível e ela acredita no populismo progressista, por exemplo. Mas voltando ao filme, porque o filme, ao contrário do livro da Nancy, ele não deixa um final feliz. E eu vou explicar nessa simbologia toda como isso acontece. A Marla, ela... Até anotei aqui um monte de frase da Marla. Né? Enfim, enquanto a Marla faz um discurso lá na TV, a gente assiste assim na tela uma elipse, né? Um avanço no tempo, ou seja, a gente tá vendo a Marla em dois momentos, né? Ela chegando no canal de TV, ela saindo do canal de TV, enquanto a gente tá passando pra gente a entrevista que ela tá dando pra um desses programas, sei lá, de jornais, etc. Então o cara tá entrevistando ela porque ela conseguiu realizar o sonho dela. A empresa dela se tornou um sucesso global, né? Ela tem poder, tem dinheiro, então ela venceu. Ela venceu nesse mundo, para esse mundo capitalista, a Marla é uma vencedora. E aí ela vai falar sobre respondendo as perguntas do entrevistador, ele pergunta, qual é o segredo? E aí ela fala, só é preciso muito trabalho e coragem e determinação para nunca desistir. E é real até, né? Apesar de eu achar um deboche ela falar isso, é real. Ela não desistiu nem quando ela estava morrendo afogada, nem quando ela perdeu um dente. A mulher persistiu até o fim. É o modelo de empreendedorismo, de modelo, de respeito e empatia, porque ela foi até o final. Enfim, ela foi muito sacana nesse final de filme, demais. E aí o entrevistado, fala assim, você está no topo do 1%. A Marla realizou a sua maior ambição, né? Tá dentro dessa categoria, dentro do topo do chamado 1%, um grupo exclusivo. E aí, pensando assim numa solução, né, para o que o filme poderia dar para derrotar a Marla, o que Marla representa, essa hegemonia, essa classe dominante, é nada mais, nada menos do que um homem rude, grosseirão, do povo trabalhador. Você vê pelas características do personagem, né, pelas roupas, o boné, enfim, de que ele representa essa classe trabalhadora e muito mais. O próprio personagem é uma das vítimas da Marla, né? E aí ele solta, minha mãe morreu sozinha, né, naquele asilo, porque ela proibiu ele de visitar a mãe. Ele é um dos caras que aparece logo no início do filme e que vai dar esse desfecho trágico para Marla. Ele atira contra a Marla, ele dispara e mata a Marla. Então, para o filme, se a gente for, ele vai... Aqui já se separou da Nancy Fraser. Ele não tem mais a Nancy Fraser, simbolicamente falando. Aqui já é uma outra interpretação do que o diretor, hipoteticamente, né, sugere na minha cabeça, segundo a minha cabeça, a fonte, meus neurônios, tá dando de opção de a terceira via, aquela alternativa, nem capitalismo, quem vai, enfim, dar cabo
desse sistema opressor. Então a gente aposta nesse cara trabalhador, nesse cara que sofre as humilhações que o sistema lhe impõe, né? Mas aí é que tá o pulo do gato. O cara que atira, esse personagem, ele vai preso, né? Chegam seguranças ali no local e aprisionam ele, devem tirar a arma da mão dele, ou seja, o jogo perdeu para ele também. Porque se a gente for ver, se a gente for verificar pelo sistema, o que vai acontecer? Ele vai ser preso, julgado, condenado por tentativa de homicídio, sei lá o quê. Mas assim, o cara, apesar da gente não conhecer toda a história do cara, a gente sabe que ele não tem nada a perder. A mãe dele morreu, ele não tem nada a perder. A mensagem é clara, precisa-se de gente com coragem que não tenha nada a perder para enfrentar o sistema. Porque tem muita coisa em jogo e você tem que estar realmente agindo na paixão praticamente. Ele age de maneira passional ali, na raiva. Ele faz o que ele considera ser justo, né? Pelo tanto que ele sofreu, pelo tanto que ele passou por causa da Marla. Então, assim, essa terceira via, alguém que haja pela paixão, apaixonado pela destruição do capitalismo, será essa a terceira via? A mensagem do filme é clara. Se for, vai se dar mal, porque você não vai adiante, isso não vai adiante, né? Não é... A Marla é 0,01% do 1% total. O sistema é maior, o sistema é complexo, né? A gente fica meio encurralado nessa falta de saída. Tem outra coisa também, que vai mostrar que esse filme é um filme capitalista, é um filme que beija e lambe o saco do capitalismo. Ele não é um filme anticapitalista, né? Por que isso? Porque enquanto o cara tá atirando, o que a gente está vendo a Marla falar? Foi divertido, né? Para uma pessoa que nem temia a morte, né? Então fica assim, para aquilo ali não foi nada, ela chegou aonde chegou, ela teve seus frutos, teve seus louros. E mais, outra mensagem clara, dizendo que o filme está do lado do capital, é justamente a poça de sangue que a gente vê no final do filme, né? O sangue, e aí eu vou viajar total na maionese, no cristianismo, vou chegar no cristianismo agora, é o seguinte: quando os hebreus precisavam pedir perdão pelos seus pecados, eles faziam o quê? Sacrificavam um bode, sacrificavam um animal, uma ovelha, um bode. Lá na Bahia é um bode. Sacrificavam um animal e o sangue daquele animal era a oferta, né, de um pedido de perdão pelos seus pecados que os hebreus faziam a Deus. Lógico que aí depois veio Jesus Cristo, não digo para os hebreus, mas assim, ele fez um novo selo, um novo pacto, uma nova aliança, que é assim, não precisa mais sacrificar animal, não precisa levar animal por tempo para ficar matando eles lá. Eu tô me sacrificando, vou ser pregado na cruz, vou ser assassinado pelos seus pecados. O meu sangue aqui derramado é a expiação dos seus pecados. Expiação é uma palavra muito usada no cristianismo, que é a expiação nada mais é do que a redenção. Ali, o capitalismo estava sendo... eu esqueci totalmente a palavra. Estava pedindo sua redenção. Ali foi a expiação dos pecados do capitalismo, da Marla. Mas é um filme que você viu. Espetacular.